Queridos, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 ao versículo de número 27. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 14, versículos de número 22 ao versículo de número 27, está escrito: logo a seguir, ordenou Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, no barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos verem andando sobre o mar, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Queridos, dentro de todo o relato do Novo Testamento, durante os 3 anos e meio que Cristo passou por essa terra, dentre deles, pregando, ensinando, instruindo, fazendo milagres e maravilhas para aqueles que os ouviam, diante de multidões que os cercavam. O próprio Evangelho, nos versículos que inicia o capítulo 14 do Evangelho que nós lemos, vai dizer que as multidões que acompanhavam a Cristo todos os dias, era cerca de 5.000 homens, fora crianças e mulheres que todos os dias saíam de suas casas com sede e fome de ouvirem aquilo que saía da boca de Cristo. Claro que diante a multidão numérica e exclamosa que os textos dos evangelhos vão citar acerca dos encontros, dos cultos que Jesus fazia, seja eles no período da tarde, no período da manhã, todos eles existiam pessoas que iam atrás com o intuito de serem curadas por alguma enfermidade, tendo em vista que aonde Jesus chegava, aonde Jesus parava para ensinar, alguma coisa inacreditável acontecia. O cego enxergava, o paralítico andava, o coxo que estava há 38 anos sem andar, pegava a cama, saía andando. Algo inacreditável acontecia, porque o poder que estava em Cristo mexia com aqueles que já desacreditavam que o milagre poderia chegar. Jesus, para aquela multidão, trazia a esperança que eles já tinham perdido. Mas dentre dele existiam os discípulos, e os discípulos todos os dias caminhavam, estavam com Cristo, lado a lado nos seus momentos de mensagens, nos seus momentos dos milagres, momentos em que Cristo estava só, momentos em que Cristo se alimentava, descansava. Os discípulos, durante os 3 anos e meio, andavam lado a lado com Cristo. E existiam períodos, momentos, nos intervalos ou nos términos da mensagem, que Cristo costumava a chamar os discípulos e darem a eles experiências a qual os mesmos não tinham mais. Observe que o capítulo 14, Jesus, eles estavam pregando, recebe a notícia que o seu primo, João Batista, tinha morrido no cárcere. Jesus agora para de pregar, ele passa para o outro lado, a multidão vai de encontro. Posteriormente, Jesus agora observa, porque os discípulos chegam a ele
contam a quantidade de pessoas que estavam no meio da multidão. Diz a ele que a tarde já estava indo embora e eles precisavam se alimentar. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão numérica, ao qual, aos olhos dos discípulos e daqueles que estavam ao seu lado, era impossível Jesus fazer aquele milagre. Mas Jesus faz o milagre, e depois o texto vai dizer que depois disso Jesus agora decide despedir a multidão. Mas depois desse período é interessante você notar que Jesus, ele vai tratar diretamente com os discípulos. No versículo que nós lemos, ele vai dizer que Jesus, logo a seguir da mensagem, logo a seguir da multiplicação, quando Jesus termina o sermão, ele olhou para os discípulos e ordenou que entrassem no barco, que iam passar para outra laje. O interessante dentro das narrativas, das escritas que trazem acerca do ministério de Cristo, é que se você observar, possivelmente 95% das vezes que os discípulos entram no barco para ir a algum canto, seja que Jesus convidou, seja que Jesus ordenou, seja ele estando com os discípulos ou não, observe que dificilmente Jesus diria a eles aonde ia. Observe que quando Jesus vai a Gadara, Jesus está na popa do barco dormindo, mas Jesus não diz aos discípulos que está indo a Gadara. Do mesmo modo, Jesus aqui não revela a eles para onde iria. Os discípulos atendem o chamado de Cristo, obedecem a sua voz, entram no barco. Jesus decide não ir dessa vez. E o interessante disso aqui é que, se a gente comparar os dois tipos de momentos que Jesus pediu para que os discípulos entrassem no barco, quando Jesus vai a Gadara, diferente desse período, Jesus estar dentro do barco, apesar de Jesus estar dormindo na popa do barco, a história bíblica diz que no meio da tempestade que agora obscena o barco, os discípulos não conseguem resolver, eles decidem acordar a Cristo. E quando eles acordam a Cristo, Jesus levanta do sono, está na popa do barco, popa é onde está o remo é onde dá a direção ao barco. Jesus olha para os céus, pede que o vento acalme, pede que o mar acalme, mas Jesus estava dentro do barco. Mas nesse momento, neste outro período, Jesus pediu só que os discípulos entrassem no barco. Jesus pediu só que os discípulos entrassem, mas o texto vai dizer que dessa vez, Jesus ele não vai com os discípulos. Jesus vai ao monte orar. Imagine a cabeça dos discípulos nesse momento. Claro, a Bíblia não diz, eu estou conjecturando dentro do texto que nós lemos. Imagine agora os discípulos pararem, pensarem um com o outro e disseram assim: não, se a primeira tempestade foi difícil, Jesus estando no barco, no momento que nós nos desesperamos, não tinha mais o que fazer, nós fomos lá e acordamos a Cristo. Imagine agora o que nós vamos fazer. E se a tempestade assolar, se o momento difícil bater, se a angústia mais uma vez assolar o nosso barco, o que é que nós iremos fazer? A quem nós iremos chamar? Imagina os discípulos agora com dúvidas. E agora um perguntando ao outro e dizendo: e agora? A gente entra, não entra, vai no barco ou não vai? E a ordem de Jesus só foi: entrem no barco e passem para o outro lado. Jesus não disse que ia com eles, Jesus não falou que também iria para o outro lado posteriormente, não. Jesus só ordenou os discípulos. E isso nós entendemos, que o primeiro momento de Cristo na nossa vida é que nós precisamos aprender a confiar em Jesus. Quem pediu aos discípulos para entrar no barco foi o próprio Cristo. Foi aqueles que os discípulos virem operar milagres, operar maravilhas, dar vista aos cegos, fazer os paralíticos andares. Foi ele que curou a mulher do fluxo de sangue. Foi ele que, antes dessa ordenança, Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos para uma enorme multidão. Os discípulos sabiam quem era Jesus, mas Jesus queria mostrar aos discípulos que o importante da trajetória com ele é confiar plenamente em Jesus Cristo de Nazaré. Sabe qual é o interessante da nossa trajetória aqui dentro dessa terra?
no nosso momento passageiro, enquanto nós estamos em vida, é que às vezes Jesus nos ordena entrar em barcos que nós não sabemos para onde vamos. Há momentos que Jesus nos ordena entrar em alto mar, que nós não sabemos para onde nós vamos, apenas Ele pediu, apenas nós obedecemos a sua ordem, entramos no barco. Nós não sabemos aonde vamos, nós não sabemos o que vamos encontrar no caminho, nós não sabemos o que vamos encontrar, se é tempestade, se é furacão, se independente do que seja, se o deserto é muito seco, se não é, se vai ter água, se vai ter comida, não. Ele apenas pediu para que nós entrarmos no barco. Mas sabe o que é lindo dentro disso? É que se Ele pediu para entrar, os discípulos sabiam, Ele se responsabilizaria. E o que é interessante nessa manhã, é que Jesus está dizendo: só entre no barco, porque a direção do caminho, as circunstâncias que aparecer no caminho, as coisas que aparecerem no caminho, que seja contrário àquilo que você sabe ou não fazer, se você vai dar conta ou não, tudo isso está sob o controle das minhas mãos. A ordenança de Cristo para os discípulos foi essa, apenas essa: entrem no barco e passe para o outro lado. Jesus não disse mais nada. E o texto vai dizer: e depois de Jesus despediu a multidão, os discípulos entraram. Jesus sobe para orar sozinho. E eles não perceberam, no meio do caminho os discípulos estão indo. E aqui dá uma narrativa, mais ou menos a nossa história, do que nós enfrentamos no dia a dia dentro da sociedade. Observe que muitas das vezes, para começar, nós começamos até bem, acreditamos, com fé, entramos no barco, obedecemos o ídolo do Senhor. Os discípulos também começaram, mas a história vai dizer que no meio do caminho, e ele vai dizer, distante da onde Cristo estava, eles percebem que o vento agora começa a soprar contrário. Ele percebe que as coisas agora vão saindo do lugar. Eles percebem que agora o que estava em ordem começa a sair de ordem. Eles percebem agora que o vento começa a soprar mais forte, que a chuva começa a cair mais forte. E na nossa vida nem sempre é só calmaria. Na nossa vida nem sempre o vento é tranquilo. Há momentos que a tempestade assola terrivelmente. Começamos bem, caminhamos bem, o dia é ensolarado, o inverno está chegando, mas enquanto o inverno não chega, está tudo em ordem. Mas quando as coisas começam a soprar ao contrário, quando nós percebemos que o vento não é mais favorável, quando as coisas agora não dão mais certo, a gente começa a se amedrontar. E observe que o texto nos dá a entender que os discípulos tentaram de tudo. Porque, queridos, se você olhar, dentre aqueles que estavam com Cristo todos os dias, dos discípulos, 3 eram especialistas em pesca: Pedro, Tiago e André. João, ele não era pescador. João era administrador da empresa do seu pai Zebedeu. Mas existiam 3 especialistas em pescas, homens de experiências, homens do mar, homens que conheciam o mar pela sua profissão, conheciam as experiências boas, mas também conheciam as experiências maus. Quem sabe nos momentos que estavam tudo tranquilo, eles olhavam para o céu e diziam: hoje vai ser um daqueles dias perfeitos como os outros. Apesar de Jesus não estar conosco no barco, mas nós vemos o que Ele faz, então está tudo tranquilo. Quem sabe no momento que as coisas começam a soprar, eles olham um para os outros e começam a dizer: não, é só uma pequena chuva. Às vezes nós dizemos isso. As nossas experiências terrenas, às vezes a gente já passou pelas mesmas provas, pelos mesmos desertos,
pelos mesmos caminhos, só que essa tempestade é diferente. Esse caminho pode ser igual aos demais, mas as experiências que Cristo queria trazer para os discípulos eram diferentes das outras. Observe que eles agora observam e entendem que aquela tempestade era diferente das outras, a tal ponto que eles não conseguiram dar conta. A sua experiência de profissão, a sua vida na terra, as suas experiências dentro da sociedade, o seu anel na parede, o seu anel no dedo, o diploma na parede, a formação que eles tinham, não resolvia a tempestade. Eles entenderam que aquela tempestade fugia, aquela tempestade saía das suas experiências, fugia dos seus controles. E quantas vezes em nossa vida a gente passa por experiências, por momentos difíceis, que a gente até pensa que vai dar certo, porque da outra vez nós tentamos e deu certo, estava tudo bem, tudo ocorria ao normal, e de repente a porta se fecha, a doença assola, o barco começa a balançar de um lado do outro, mas a gente sabe que dá conta, porque da outra vez nós temos. Mas aí chega o momento da gente entender que não é só um simples vento, que não é só uma simples chuva. Eles entenderam que aquele momento era diferente. A tua experiência até hoje não deu conta, aquilo que você fez até hoje não deu certo, quem você procurou até esse momento para resolver não deu certo. As coisas que você tentou fazer com as suas mãos até hoje não foi resolvida. Sabe por quê? Porque Jesus te colocou neste barco para você entender que no barco que Ele está, quem vai resolver não é a tua experiência, quem vai resolver não é aquilo que tu podes fazer, quem vai resolver não é o teu diploma, quem vai resolver não é a tua graduação, não. Quem vai resolver é quem pediu para você entrar no barco. Jesus está querendo te provar, te mostrar que a experiência da terra não vai resolver os problemas que são dos céus. Ele está dizendo nesta manhã: eu te coloquei no barco para você entender que quando eu estou no controle da sua vida, vem as coisas maus, vem os dias maus, vem os dias difíceis, vem os dias turbulentos, que você não dará conta, mas não se preocupe, quem ordenou foi eu, e se eu ordenei, eu ainda estou no controle de tudo. Há momentos deste tipo, a gente não consegue entender, a gente não consegue raciocinar, porque a tempestade não nos deixa. Já tentamos, e escute isso aqui, já tentamos de várias as formas, já olhamos para os lados, já olhamos para tudo o que podíamos fazer, e nada resolveu. Eu digo a você que diferente dessa, a outra tempestade, quando os discípulos se desesperaram, eles lembraram que Jesus estava no barco. Eles se reuniram e decidiram chamar a Jesus. Jesus levantou porque estava lá. Mas e agora? Quando eles perceberam que Jesus não estava lá, Jesus só ordenou que eles entrassem, mas não foi com eles. Imagine comigo, e mais uma vez eu conjecturando para você entender a mensagem nessa manhã. Alguns dos discípulos olhavam para o outro e diziam assim: mas não se preocupe, a chuva está aumentando, o mar está se agitando mais, mas a gente sabe que o Jesus que a gente está seguindo, Ele faz tanta coisa, Ele faz tanto milagre. Quando nós estamos com Ele, a
as coisas que eram anormais se tornam normais. Os ventos que sopravam contrário começam a se acalmar, porque ele é diferente. Imagina o outro olhando e dizendo assim: mas ele não está aqui. Até agora as coisas só pioram. Até esse momento a chuva piora. Só que Jesus outra hora ensinou aos discípulos. E eu amo esse texto. Eu amo esta parte. Quando Jesus vai dizer aos discípulos: olha, meus discípulos, cara, eu estou parafraseando para vocês entenderem. Jesus olhou para eles e disse: olha, quando as coisas ficarem difíceis aqui embaixo, quando não tiverem mais jeito, quando vocês olharem para um lado, olharem para o outro, não vê mais direção, as coisas não derem mais certo, quando a tempestade assolar, quando o barco quiser afundar, quando a tua experiência não resolver, quando o teu diploma não resolver, faz uma coisa: entra no quarto, fecha a porta, fala comigo, e eu abrirei os céus e falarei contigo. Jesus estava dizendo que ainda tinha solução. Jesus estava dizendo: quando você olhar para um outro, olhar para o outro, não vê mais saída, não vê mais nada, ainda tem um jeito. Qual é? Chama ele. Parece até que ele não está do lado, só parece, porque quem pediu para entrar no barco foi ele. E se ele pediu para você entrar no barco, é porque ele se responsabilizaria pela tua história, pela tua trajetória, pelo teu momento, pela tua tempestade. Os discípulos entenderam, os discípulos observaram: nós vamos morrer. Jesus pediu para entrarmos no barco, não tem mais jeito, não tem mais solução, a tempestade aumentou, agora está tudo perdido, o barco já está afundando. E o que eu acho lindo no texto é que Jesus foi para o monte orar. E sabe o que é lindo? E aqui está o segredo, porque o barco, até então, apesar da tempestade, apesar do mar estar bravio, apesar de tanto sufoco, apesar de tudo o que estava acontecendo, apesar dos momentos difíceis no meio do mar, aqui está o segredo do barco não ter afundado. E eu vou te dizer nessa manhã, que apesar de Jesus não estar com eles fisicamente no barco, Jesus não tinha perdido o barco deles de vista. O segredo de você ainda estar de pé, o segredo que independente da tempestade que você está enfrentando, você ainda estar aí. Eu sei que você chora, eu sei que às vezes dá vontade de parar, eu sei que às vezes de estar no popular, chutar o pau da barraca, abandonar tudo, eu sei que às vezes dá vontade disso, mas sabe por que você ainda não fez? Porque você sabe que Ele ainda está olhando para o teu barco, você ainda não afundou. Escute isso aqui: o teu barco ainda não caiu, porque Ele não perdeu o teu barco de vista. E enquanto Ele estiver olhando o teu barco, enquanto você ainda confiar que Ele está contigo, o teu barco não afunda. Eu não sei qual é a tua situação neste manhã. São cerca de 580 pessoas que estão conectadas no programa nesta manhã. Eu não sei qual é a situação, o que você está enfrentando. Várias pessoas estão fazendo os pedidos de oração aqui, mas o que eu tenho certeza nessa manhã é que a palavra de Deus para a tua vida é: teu barco ainda não afundou, porque Ele ainda está no controle de tudo. Ele ainda está de olho no teu barco não afunda enquanto Ele estiver de olho. Enquanto Ele estiver cuidando do teu barco, ainda não cai, não afunda. Ah, mas está demorando, pregador, as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Claro, Ele tem um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. No momento certo, as coisas voltarão ao lugar.
Mas enquanto isso não voltar, Ele cuidará de tudo. Ele está no controle de tudo. Eles percebem. Jesus entende que era o momento de ir ao encontro deles. E agora, observe o texto. A Bíblia vai dizer que quando eles se desesperam, Jesus agora decide ir ao encontro do barco. E quando Jesus está indo ao encontro do barco, o texto vai dizer que Jesus agora está indo, caminhando sobre as águas. Jesus, ele não vai nadando. Jesus, ele não vai dando braçadas. Jesus, ele não vai de jeito nenhum em outro barco. Jesus, ele não pegou carona. Jesus não precisa disso. O texto vai dizer que Jesus vai andando da onde estava ao encontro dos discípulos sobre as águas. Jesus estava querendo mostrar que ele estava no controle de tudo. Jesus estava dizendo: olha, as águas, elas são para afundar. Ninguém consegue andar porque não são sólidas. Jesus estava dizendo: mas eu vou mostrar a vocês que até aquilo que não é sólido, aquilo que não é para andar, aquilo que não dá para andar, eu andarei sobre ela, para mostrar a vocês que eu estou no controle de tudo. Jesus estava querendo mostrar a eles, primeira coisa, era impossível andar sobre as águas. Quem andava afundava, numa tempestade daquela principalmente. Imagine agora o temporal, tudo fechado, ninguém vendo nada, e Jesus vindo sobre as águas. Jesus estava mostrando tranquilidade. Jesus estava dizendo: não precisa mais se desesperar. Eu conheço o limite da sua vida. Eu conheço o limite até onde você consegue. Eu conheço o limite até onde você vai. Jesus estava dizendo a eles: não precisa, o barco não vai afundar. Eu não vou deixar chegar este momento. Eu estou indo ao teu encontro porque eu sei até onde você aguenta esse deserto. Essa tempestade não é para a morte. Essa tempestade é para te provar que quando sair do teu controle, quando sair das tuas condições, eu estarei cuidando de tudo. Jesus vem sobre as águas. Os discípulos observam que alguma coisa diferente estava acontecendo. Mas olha o que o texto vai dizer. Eles olharam, fixaram os olhos, e quando olharam, eles não reconheceram. Eles olharam para o outro e disseram: é um fantasma. Eles olharam para o outro e disseram: é um fantasma. E sabe o que é lindo dentro do texto? É que a gente sabe, irmãos, que fantasma não existe. Mas por que eles viram fantasma? Porque naquele momento eles não entenderam que era Jesus. Porque as circunstâncias das nossas vidas, às vezes as provas são tão difíceis, a dificuldade é tão grande, que a gente começa a ver coisas aonde não existe. A gente nem lutou, e a gente já disse que a gente não vai conseguir. A gente nem tentou, e a gente já disse que a vitória não vai chegar. A gente nem saiu para tentar, para buscar, para orar, para consagrar, para jejuar, e a gente já disse que não vai conseguir. A gente começa a ver coisas aonde não tem. Jesus só disse para entrar no barco, mas independente do que aconteça no meio do caminho, Ele está de olho no nosso barco. Não veja coisa onde não tem. Continue confiando que Ele vai fazer. Não deixe os fantasmas da dúvida assolarem a tua vida. Jesus está dizendo nessa manhã para você que me ouve. Essa palavra é para você que já tem levantado a bandeira, já tem pensado em parar, já tem pensado em desistir porque não aguenta mais, a tempestade já foi. Você já procurou solução de todos os cantos, nada resolveu. Mas Jesus essa manhã
está indo de encontro ao teu barco sobre as águas. Está dizendo: eu estou no controle de tudo, e não veja fantasma. É Jesus que está chegando para resolver o teu problema. Até hoje você disse que não conseguia. Até hoje você disse que fracassaria. Até hoje você disse que não aguenta mais. Você começou a ver. A tempestade começou a mexer com a tua vida de tal forma que você não acredita mais. Você já desacreditou. Você já não confia mais. Já não tem mais esperança para você. Mas essa manhã Deus me trouxe aqui para te dizer: não é fantasma. Você está vendo coisa onde não tem. É Jesus que está chegando para acalmar a tua tempestade essa manhã. É Jesus que está chegando para dar jeito àquilo que você não deu até agora. Porque o teu barco, para você pode estar só, mas Ele ainda está no controle do teu barco. Oh, aleluia. O Senhor nessa manhã está te dizendo, você que me ouve, Ele está chegando perto da tua situação. A tempestade que te assola, a dificuldade que tem assolado a tua casa, o Senhor está chegando hoje para acalmar, colocar no lugar aquilo que tinha saído, aquilo que você tentou fazer até hoje. Jesus está chegando para colocar no lugar e dizer: não precisa mais. Eu cheguei e vou dar jeito na tua história hoje. Jesus vai se aproximando. Pedro, quando Jesus vai falar, Jesus diz: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Quando Jesus fala, no meio da prova, no meio da tempestade, na dificuldade, Pedro escuta. Quem sabe Pedro, porque o texto não diz quem foi dos discípulos, ou se foram todos, que disseram que era um fantasma. Mas quando Jesus falou, Pedro reconheceu a voz de Cristo. Foi nessa hora que Pedro, imagino eu, olhou para os outros e disse: parem! Não é fantasma, é Jesus que veio ao nosso encontro nesta manhã. E é isso que Deus me trouxe para fazer hoje. É dizer a você que é Jesus que está indo ao encontro do teu barco nessa manhã. Quem sabe um dos discípulos olhou para ele e disse assim: mas Pedro, no meio da tempestade, o barco está quase afundando. Você está dizendo que é Cristo, é Jesus, é o Mestre que está conosco. Ele ficou do outro lado. Aí imagino o Pedro dizendo: vocês podem dizer o que for, mas a voz dele eu conheço. Eu sei que é Ele que está aí, e eu vou provar a vocês. Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, se foi tu, permita-me que eu vá ao teu encontro agora. Sabe qual foi a resposta de Cristo? E sabe o que é lindo no texto? É que você não vê Jesus primeiro acalmando a tempestade. Você não vê Jesus primeiro acalmando o vento, pedindo para o mar ficar quieto, não. Quando Pedro pede para ir ao encontro de Cristo, o que ele vai dizer aos discípulos é simples. Ele vai dizer para Pedro: Pedro, vem. Imagina os discípulos olhando para o lado, não vendo o vento acalmar, não vendo o mar se acalmar, e dizia assim: Pedro ficou louco. Como é que ele está dizendo que é Jesus que está indo, se a tempestade não baixou? Se o mar continua bravio, não tem condições, não é Jesus, Pedro. Pedro disse: se ele pediu para ir, é Jesus que veio nos socorrer no meio dessa tempestade. O mar não se acalmou, aprende isso aqui. A tempestade não se acalmou. Jesus pediu para que Pedro pulasse do barco
enquanto a tempestade assolava, enquanto o mar era bravio, enquanto tudo estava dando errado, Jesus disse: Pedro, venha passear comigo na tempestade para mostrar a você que tudo ainda está no controle nas minhas mãos. Escute nessa manhã, eu estou finalizando. Jesus está te dando experiências hoje. Jesus está passeando contigo no teu barco hoje e está dizendo: pula do barco. Eu vou caminhar contigo na tempestade para te provar que o poder dos céus e o poder das terras está sobre as minhas mãos. Pedro pula do barco. Os irmãos conhecem essa história. Quando Pedro pula do barco, a história vai dizer que Pedro agora anda sobre as águas. Quando Pedro vai andando, que ele percebe que a tempestade soprava mais forte, ele já não estava mais no barco. Ele agora começa a afundar. Sabe o que é que eu acho lindo dentro dessa trajetória? Duas coisas interessantes. A primeira é que aqui muita gente aproveita para descer a lenha em Pedro. Pedro não tinha fé. Jesus mesmo vai chamar ele homem de pouca fé. Porque Pedro não, irmãos. Bater em Pedro quando Pedro nega Jesus por 3 vezes antes de ir à cruz e antes de ser morto. Está certo. Bater em Pedro quando arranca a orelha do soldado Malco. Está certo, mas aqui não dá. Porque quando Jesus pediu no meio da tempestade para Pedro vir, no meio de todos os discípulos, só Pedro, e escute isso aqui, teve coragem de pular do barco numa tempestade, no vento contrário, para eles quase morrendo, para encontrar com Jesus no meio do caminho. Se Pedro tinha pouca fé, imagine quem ficou no barco duvidando que era Jesus que estava no controle de tudo. Jesus nessa manhã está aqui te dizendo, você que me ouve, você de todo o Brasil e até de outro país que me ouve nessa manhã, Jesus está te dizendo, é só pular do barco. Deixa quem quiser falar, continuar no barco. Deixa com medo, deixa pensarem que é fantasma. Sai do barco nesta manhã, que eu tomo conta da tua vida. Jesus está te convidando a ter coragem nessa manhã. Coragem de enfrentar a tempestade. Coragem de enfrentar o mar. Coragem de enfrentar a situação que você está enfrentando. É tempo de confiar em Cristo. O teu barco até hoje, grave isso. Por que será que até hoje você não parou? Por que será que até hoje você não desistiu? O inverno da tua vida pode até tirar o teu brilho. As neves podem ter até coberto as cores da beleza da tua vida. Tudo aquilo que você tinha foi embora. Alguém pode até passar para você, só vê neve, só vê dificuldade, só vê provação, só vê deserto, só vê tempestade, e dizer não vai resistir, não vai passar mais. Mas sabe o que é lindo? É que invernos não duram para sempre. Vai chegar um momento que o inverno vai acabar, e aí é quando as flores começam a ter as cores novamente, as árvores começam a dar os seus frutos novamente. E sabe o que é que sustentou a árvore? E sabe o que é que sustentou a flor? Foi a raiz que foi plantada. E você está plantado na videira verdadeira. O escritor Hebreus vai dizer isso. E quem era a videira verdadeira é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que tem te sustentado até hoje. E você não parou, porque a sua raiz ainda estará alicerçada na videira. Você está de pé porque Ele tem te sustentado até hoje. Não vai parar no caminho. A ordem dele é: sai do barco
e vem de encontro comigo na tempestade. Sabe qual é a segunda coisa? É que alguém pode ter olhado do barco e ter dito assim: Pedro foi teimoso, disse que era Jesus, pulou do barco, e agora a gente só vê ele afundando. Eu quero ver o que é que vai acontecer. Quando Pedro vai afundando, a Bíblia diz que aí não foi mais ninguém, foi Jesus quem estendeu a mão e levantou Pedro para voltar a andar sobre as águas. Nessa manhã Jesus está te dizendo: eu estou te levantando de novo, eu estou te erguendo de novo. E eu vou encerrar, mas eu preciso te dizer isso aqui. Jesus está dizendo: eu estou te colocando de pé de novo, porque não é hora de parar, não. Não é hora de você desistir, não. Não é hora de abandonar, não. Eu sei que você parou, está esperando só acabar a sua morte. Jesus está dizendo: não vai ficar aí, levanta. E sabe o que é lindo? Pedro voltou para o barco. Voltou. Para irem, foram só. Para pular, pulou só. Mas para voltar para resolver o problema, Jesus disse: Pedro, eu sei que vocês lá não conseguem resolver a tempestade, não. Mas você não vai voltar sozinho, não. Eu vou voltar de mão dada com você para o barco. Vou acalmar a tempestade, vou amansar. E tem uma coisa: vou mostrar para todo mundo que eu ainda estava no controle da tua vida e da tua história. E eu encerro nessa manhã dizendo: o Senhor está indo para dentro do teu barco. Já testou a tua fé. Você já pulou até do barco, está afundando, Ele te levantou. E está entrando no teu barco de novo nesta manhã, para acalmar a tempestade da tua vida. Sabe qual é o lindo da história? É que de dentro de todos os relatos bíblicos da Antiga Aliança até o Novo Testamento, quando encerra, só teve duas pessoas que contaram testemunho que andaram sobre as águas. A primeira foi Jesus, e a segunda foi Pedro. Eu vou encerrar com essa palavra profética na tua vida. As maiores experiências da tua vida, as maiores bênçãos e vitórias que acontecerá, só você e Jesus contarão e testemunharão que aquilo que aconteceu na tua vida, só Ele tinha poder de fazer acontecer na tua história. Deus continue te abençoando. Deus continue te sustentando. E nessa manhã, tenha coragem de se levantar de novo, de no meio da tempestade não temer mais, e estar de pé nos momentos difíceis, porque Ele tem te sustentado. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nesse programa maravilhoso